financeiramente dos meus pais e principalmente ter aquele dinheirinho para fazer alguma coisa de final de semana com os amigos, que é o momento que você tem 15, 16 anos, você começa a querer fazer alguma coisa, né, de sair, de ir para casa de alguém, etc. Comecei a trabalhar em buffet infantil, festas, trabalhei durante 3 anos, junto com a minha irmã, inclusive, ela que me levou para lá. E eu sempre gostei muito de criança, bate-papo, brincadeira, etc. E eu sou agitado, eu acho que o pessoal vai ver um pouquinho aqui, eu me mexo Vai bastante, entender etc. um pouquinho aqui. Vai É. entender um pouquinho aqui. E aí durante 3 anos eu passei um bom período, né, da semana fazendo esse tipo de iniciativa de buffet infantil. E aí eu percebi que quando eu estava ingressando na faculdade, eu sou formado em administração de empresas pela FECAP, lá de São Paulo. E aí eu comecei a olhar e falar, por que não dar um próximo passo na minha carreira? Foi onde eu comecei a entender que até onde eu estava ali com festas infantis era relevante, mas eu queria dar o próximo passo na minha vida. E aí eu comecei ali a fazer diversos, né, processos seletivos, etc. Entrei no WTC com 18 para 19 anos. Nossa, novinho. Tinha então. acabado de fazer 19. Já estava formado. Não, ainda não. Não. Foi no comecinho da 18 faculdade. anos não, comecinho da faculdade, né? Acabou o ensino médio com 17, Exato. E aí eu atrelei trabalho e faculdade, é aquele momento que os jovens perdem o cabelo, acho que por isso que eu perdi um pouquinho aqui, alguns estão brancos também, mas foi um momento importante. E você começou como estagiário. Estagiário. Eu entrei no primeiro degrau dentro do WTC, foi minha primeira oportunidade no mundo corporativo de fato. Ali é uma escola realmente, eu vou contar um pouquinho mais, né, do que é, etc. Mas depois disso eu passei durante 6 meses uma campanha de jovens executivos que o WTC forma, né, para o mercado. Claro, os talentos ficam dentro de casa, mas também a gente forma para mercado. E aí eu comecei a ter contato do que era o mundo corporativo. Eu sempre olhei muito de perto a parte do mundo financeiro, porque meu pai, minha irmã, tia, prima, etc., sempre foram do mercado financeiro, de grandes bancos, etc. Mas eu percebi que aquilo não era para mim, eu acho que é o primeiro passo de entender que vendas talvez fosse um pouquinho mais minha praia. E comecei bastante a pesquisar, passei a faculdade praticamente desenhando o que eu queria da minha carreira. Eu acho que um dos pontos principais para os jovens é que eles sejam protagonistas da carreira deles e não... porque você já estava trabalhando, né? Você já começou a interagir com esse mundo. Exato. E aí a ideia é que eu sempre desse um passo a mais. Eu sempre olhei assim, qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? Então, quando eu entrei no WTC, fiquei durante 1 ano. Talvez esse seja o meu primeiro ponto aqui para o pessoal repensar, né, refletir na vida deles, é a questão da paciência. O jovem é impaciente, ainda mais essas novas gerações. Sim, sim. Fiquei 1 ano só no WTC, coisa que eu digo que não dá para conhecer a cultura, valores, entender o que a empresa pode oferecer. E a partir dali, fui para uma empresa de tecnologia, uma parceira de uma gigante de tecnologia a nível global, onde eu digo que foi o primeiro aprendizado que eu tive de carreira. Foi a parte boa e a parte ruim. Parte boa, tinha 19 anos e tive uma equipe com 5 pessoas da área comercial. A parte ruim, eu perdi todo mundo em menos de 3 meses. E aí, o que eu fiz? Falei para os donos, pessoal, a culpa é deles e não minha. Então, acho que o principal aprendizado que eu tive foi gestão de pessoas em primeiro lugar, e os resultados são consequência do que acontecem, né? Fala sério, pessoal. Repete, Rafa. Acho que gestão de pessoas em primeiro lugar, resultado, não importa qual área, é uma consequência do bom convívio, de entender a perspectiva de vida, a expectativa de cada um e fazendo com que todo mundo se foque para um mesmo direcionamento, um mesmo objetivo. E aí fiquei durante 1 ano e meio lá, perdi toda essa equipe em menos de 3 meses. Os donos da empresa acreditaram em mim, falaram, Rafa, eu vou te ajudar agora. Então eu acho que foi uma virada de chave importante na minha carreira e depois a gente começou a Também deslanchar. 19 anos, né? É uma criança, né? Não é uma criança, mas poxa vida, você começar a trabalhar, você, né, não é complicado você ainda ter pessoas para gerir, concordo que a culpa não era sua. Concordo, Rafa. Mas eu falo que essa foi uma das principais oportunidades que eu tive na carreira, porque eu tive que aprender cedo a entender que o gestor ou a pessoa comercial, mesmo que tenha alguém como pares e não como subordinados de uma equipe, se não trabalhar junto, você não vai para lugar algum. Olha que sensacional.
pares, né? Não subordinados. Você quer para perto de você para crescer junto. Exato. Isso é fundamental. Eu sempre brinco, contrate pessoas melhores do que você para trabalhando contigo. Mas o bom líder é esse, né? Senão... O bom líder é esse. Exatamente. Então aí fiquei 1 ano e meio lá, tive essa grande oportunidade. A segunda equipe eu apanhei bastante, mas foi melhor, bem melhor do que a primeira rodada, né? E quantos anos você tinha? 20 aí? 21? Eu tinha, a segunda equipe eu estava com quase 20. Ainda tinha 19, mas estava com quase 20. E aí a gente começou a realmente ter grandes projetos rodando, entendendo qual era o caminho certo que a gente deveria ir. E os donos da empresa me deixaram errar. Acho que a cultura do erro é muito importante para todo mundo, né? É importante errar para aprender, não cometer o mesmo erro sempre, né? Não repetir sempre o mesmo erro, sim. Exato. Aí já é complicado. Exato. E aí a gente começou a ter uma série de êxitos como equipe, e aí eu recebi uma proposta do meu antigo gestor dessa mesma empresa para ir para uma empresa de educação corporativa. E aí reparem que eu fiquei 1 ano no WTC quando eu entrei, saí, fiquei 1 ano e meio em tecnologia e fui para essa empresa de educação corporativa. São segmentos totalmente distintos, mas que eu acho que foi um aprendizado, porque eu tive visões diferentes, eu tive culturas diferentes, gestores diferentes, e isso foi agregando bastante na minha bagagem para chegar onde eu estou hoje. Fiquei lá durante quase 1 ano também, e o que eu sempre gosto de frisar mais a minha história no começo do que onde eu estou hoje, é a parte da paciência e o aprendizado. Não me arrependo de ter feito esses movimentos de mercado, mas os movimentos que eu fiz, eu poderia ter esperado talvez um pouquinho mais para fazê-los, porque aí eu ia entender... Aproveitar mais, você quer dizer, ficar um pouquinho de mais tempo em cada um. Exato. Entender o que eu poderia extrair de melhor e também gerar valor para a empresa. Então, durante esses 9 meses, quase 1 ano que eu fiquei nessa empresa de educação corporativa, tive a oportunidade de conhecer a Van, que é minha esposa, é o meu principal ganho corporativo / pessoal, né? A gente faz agora... Beijo, Van! Segunda, a gente faz 10 anos, né? Tem que fazer uma moral com a esposa, né? Exatamente, bom. Sabe gerir pessoas, olha lá, tá mostrando aqui ao vivo e a cores que o cara é bom. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar na empresa de educação corporativa, eu tive uma experiência não tão boa com o meu gestor, né? Então, ele também era jovem, e ali eu comecei a olhar muito de perto, será que eu quero continuar na área comercial? Será que eu vou para a área de marketing? Teve esse questionamento? Teve. A crise dos 23. Foi um pouquinho antes. Mas eu acho que o ponto principal era, eu não consegui gerar o resultado que eu queria para a empresa naquele momento. Então, eu tive uma série de fatores de ir para minha casa e falar assim, será que é isso que eu quero? Vou continuar minha carreira por aqui? Ou eu olho algum outro viés, alguma outra vertente de mercado que eu possa me dar bem? E aí, conversando com o antigo presidente do WTC, ele falou, Rafa, você não quer voltar? Ele me fez um convite, né? Na verdade, eu acessei ele por LinkedIn, pedi um conselho de carreira e ele me conectou com um diretor e deu certo. Desde 1º de abril de 2015, estou lá no WTC Business Club de São Paulo. E aí eu fui como vendedor, coordenador, gerente, diretor, até vice-presidente de mercados estratégicos, que é a minha posição atual. Sensacional. E me explica um pouco, que para mim é um pouquinho complicado entender isso. O que é o WTC? O WTC todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhecem, pela parte imobiliária, os prédios ao redor do mundo, desde os de Nova York, Torres Gêmeas, até os complexos imobiliários que têm hotéis, centro de convenções, centro de eventos, né? Mas em paralelo a eles, existe uma unidade que é o WTC Business Club, que ele é voltado para que as principais lideranças de empresas do mundo corporativo, do setor privado mesmo, eles se relacionem e possam gerar negócio, relacionamento, conteúdo de mercado com qualidade. Além da rede que está presente em 90 países, são mais de 300 cidades com o nosso modelo. Mas falando para o público entender um pouquinho, de um modo um pouquinho mais simplificado... E mais, assim, mais prático, para a gente conseguir enxergar isso, exato. Né? Nós fazemos encontros, reuniões de trabalho com presidentes, com diretorias de RH, finanças, marketing, vendas, todas as áreas de uma grande organização ou de pequena e média, não importa, mas para que eles tenham um ambiente seguro para trocarem boas práticas, para gerarem negócios. E isso tem funcionado muito, o Brasil precisa disso, né?
Nossa, eu imagino você juntar CEOs de grandes empresas que têm ideias, que podem fazer negócios juntos, isso é demais. É, a gente tem uma série de encontros, são quase 100 encontros como esse ao longo do ano, e quando nós olhamos muito de perto é a qualidade do público. Como eu consigo trazer algo positivo através de um conteúdo de mercado para que eles travem a agenda deles com uma série de problemas, uma série de outras oportunidades que eles têm, né, no dia a dia deles, para que eles venham ao WTC Business Club e tenham a possibilidade de acessar esses pontos que eu comentei, de conteúdo Nossa, e e aí pode relacionamento. encontrar um outro CEO de uma empresa que tenha a solução para esse problema? Muitos negócios são gerados por lá. Nossa, gente, que Alguns legal. a gente nem sabe, né? A gente não fica sabendo. Mas eles Mas- têm os contatos, eles acabam se conhecendo e faz um relacionamento ali, um network maravilhoso. Exato. A ideia é que eles aproveitem ao máximo esse ecossistema que o WTC cria para que eles possam levar ganhos para dentro de casa, onde eles vão gerar. A nobreza do nosso negócio não são as reuniões de trabalho, eu sempre brinco com toda a equipe, que é gerar emprego, gerar mais impostos para o governo conseguir investir onde se mais precisa, educação, saúde, etc. E também a parte de novas oportunidades, novas parcerias que muitas vezes têm dificuldade de sair do dia a dia Sim. e a gente faz esse trabalho. Nossa, bem bacana isso, né? Você olhar para um lado assim Eu fico imaginando, na minha área educacional, você imaginou você colocar todos os grandes diretores de material didático, né? Para ver tanta coisa que a gente precisa mudar aí, gente, na educação, que nós não temos. Eu já estou aqui, de repente vou dar algumas dicas aqui para o Rafael chamar lá no WTC. E vamos lá, meu querido. E como que você vê, né? Como que você descobriu essa área comercial? Você já tinha essa vontade de ser da área comercial ou surgiu? Como que você descobriu isso? É um ponto engraçado que todo mundo que é vendedor, na infância alguém chegou e falou, por exemplo, Rafael, você gosta de falar, você gosta de interagir com pessoas, você tem que ser vendedor. Mas eu acho que é um viés um pouquinho diferente, até tem mudado o mercado de educação quanto Sim. a isso, porque a gente não tem uma formação acadêmica de fato, fora gestão comercial, para trabalhar um possível jovem para o mercado de trabalho. Então, a área de vendas é talvez o curso mais eclético que tem, porque a gente tem diversos cursos que podem se tornar vendedores. Alguns, até advogados, a gente já teve no passado, por exemplo, bons exemplos que se deram super bem na área comercial. Mas quando eu comecei, desde pequenininho, eu sempre fui muito agitado, gostei de falar, e minha mãe, né, sempre foi uma pessoa que falou assim, Rafa, você gosta de falar, né? Você devia tentar vendas, etc. Vende a mãe, mas não entrega. Exato. Essa frase é boa. É a famosa, né? É. E aí, quando eu prestei alguns processos seletivos para entrar, né, como jovem aprendiz, como estagiário. O WTC foi um deles na área comercial, mas eu confesso que eu me descobri na área comercial. Não era uma área que eu busquei processos seletivos que fossem da área para que eu conseguisse entrar. E aí, ao longo da jornada, eu acho que a área comercial apaixona quem realmente tem que ser da área comercial. Quem tem o tino, né, o dom. Exato. E a questão de, fala muito, fala alto, fala bem, fala mal, é mais tímido, extrovertido, etc. Eu acho que são características que você vai adaptando ao longo do tempo. E você vai aprendendo ao longo da jornada. Eu não sou um cara muito... Todo mundo brinca, né? O Rafa gosta de falar, etc. Mas dependendo do ambiente, eu sou um cara totalmente neutro. Eu não sou o primeiro a falar, não sou o que mais fala. Então a ideia é a pessoa se descobrir na área comercial e conseguir adaptar as tuas características para o dia a dia. Quais são as principais características de um comercial? Principal característica do comercial, eu acho que é a questão da vontade. Porque hoje, quando você fala de um comercial bom, inclusive aceito indicações, já deixo aberto aqui para o pessoal da Pôr do Sol e do Fala Sério que estão ouvindo a gente, pessoas com vontade. Porque muita gente olha e fala no sentido de eu quero, me dê a oportunidade e na hora do vamos ver ali, não fazem por merecer. Então, a questão de características, pessoa esforçada, pessoa que sabe tomar um não, que o não dói. A maioria das vezes quando você toma um não as pessoas desistem. Isso aí eu acho que é muito difícil. É difícil. O não eu acho que é um dos principais fatores das pessoas não quererem a área de vendas. E não estamos criando jovens para
levarem não, né? Exato, exato. As gerações têm sido... Nossa, tá difícil. Mas talvez não seja um erro da geração. Eu acho que as empresas têm que se adaptar às gerações para receber eles e conseguir conviver em harmonia com as outras gerações que já estão no mercado de trabalho, mas também é um processo de casa. A formação que os pais dão ou que as famílias dão é muito importante, né, no dia a dia. Mas se você me perguntasse duas, eu falaria vontade e paciência. Vontade e paciência. Para um bom vendedor ou vendedora. O pessoal não olha muito, porque eu brinco bastante da paciência. Primeiro mês de vendas é horrível. É difícil ter algum bom vendedor que pega o primeiro mês e fala assim, mandei muito bem. Segundo mês, um pouquinho melhor. Terceiro, quando a gente olha uma curva, se você fala de uma venda estratégica, de uma pessoa que tem uma inteligência por trás para fazer algum tipo de venda, ela vai começar a entender o que é empresa, portfólio de produtos ou serviços, entender a cultura, o perfil ideal de cliente, como prospectar, né, como achar um potencial cliente. Isso eu estou falando de mais de 6 meses. Então é um investimento que a empresa tem que fazer, ao mesmo tempo que o funcionário, o novo colaborador tem que fazer também. Isso vocês vão dando treinamento. Sempre, sempre. Treinamento. A parte do treinamento eu acho que é fundamental, porque se você for sozinho, você se frustra muito rápido, e a chance de desistir é muito grande. Então, a paciência versus a vontade. Eu acho que... Versus não, né? Na verdade, elas caminham muito juntas. Elas juntas fazem com que o resto se desenvolva com o tempo. Sim. E quando vocês fazem, por exemplo, vocês vão escolher os jovens, vocês fazem uma seletiva? Como que funciona isso? Como que uma pessoa pode querer trabalhar no WTC? Que está ouvindo a gente, nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, se elas quiserem se inscrever, como é que faz? Nós temos esse programa, chama Campanha de Jovens Executivos, porque o WTC entendeu que a maioria das pessoas de sucesso que vêm dessa campanha ou estão na empresa, a gente tem uma série de pessoas que tiveram sucesso ao longo da jornada conosco. Eu vim dessa campanha, vou fazer 11 anos de WTC agora, mas também formar para mercado, né? Então, essa campanha de Jovens Executivos, ela acontece a cada 6 meses, onde nós pegamos jovens de 18 a 23, 25 anos, mas que tenham, que não sejam cursos muito específicos, como engenharia. Hoje em dia nós não pegamos direito, mas medicina também, mas os cursos em geral. Tá. E aí nós fazemos... Curso superior. Curso superior. Tá. É necessário que eles estejam, porque é um programa de estágio. Sim. E a partir dali, o que nós fazemos? Nós fazemos uma bateria de triagem de currículo, dinâmica de grupo, entrevista individual, e nós fazemos um treinamento de 7 dias, dando um banho de loja do que é o mundo corporativo. Nossa, porque os jovens de 19 anos, eles estão preparados em uma semana para falarem com donos de pequenas, médias ou grandes empresas. Eles vão para o mercado. Então, quer dizer, esse pessoal que está chegando, eles vão falar com o CEO das empresas. Exato. Eles vão falar direto, não vão falar com o RH, eles estão sendo treinados para falar com os CEOs. Exato. Quando a gente fala, eles começam sempre num ambiente que são empresas até 300 milhões de reais de faturamento por ano. Mas são as pessoas que movimentam o país, né? São as pessoas que movimentam o país. Então, tem sido um programa de muito sucesso. Essa é a 26ª campanha que nós fazemos na história do WTC. Rafael. E muita gente boa, que precisa de oportunidade. E está ficando, e vocês estão conseguindo. Que sensacional. Sim, exatamente. É um programa muito positivo. Eu falo que é uma aposta não só do WTC, Business Club, mas também é uma aposta que nós fazemos para o mercado. Porque muita gente que se formou lá hoje tem posição de destaque em várias companhias. Olha só. E como que você escolhe, como você seleciona esses jovens que você vai contratar? Essa é uma parte boa. Vontade paciência. E paciência. Eu acho que são os dois principais. Mas assim, uma dica que eu sempre falo para jovens que estão se preparando para iniciar no mundo corporativo, ou até para os pais prepararem, que eu acho que os pais podem ajudar muito. Isso, meus pais sempre me ajudaram. Minha irmã, quando começou a trabalhar, ela já me deu várias dicas. É a questão de postura. Postura não custa R$1, né? Não, todo mundo fala assim, tem que estar alinhado, roupa cara, etc. Não necessariamente. Mas a questão da postura da pessoa, sorriso no rosto, falando com alegria de estar lá. E eu acho olhando no olho, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, ficar olhando pra...
E um dos pontos que eu acho fundamental também, que tem muita conexão com a parte comercial, é a questão da dicção da pessoa, de como ela tem uma linha de raciocínio para falar sobre algum tema que ela domine ou não. Inclusive, vou adiantar aqui um pouquinho da dinâmica. Dos pontos principais é onde a gente olha as atualidades. Nós pegamos eles para tirar da zona de conforto e fazer com que eles falem sobre temas do cotidiano. E a maioria deles hoje não conseguem suprir essa necessidade de se aprofundar em alguma matéria, de falar algo que seja relevante. Então, jovens, leiam mais, se atualizem mais. Eu acho que é um ponto importante. Mas leiam, né? Leiam em canais que realmente tenham a informação certa, né? As coisas que estão acontecendo de verdade, livros bons, né? Porque às vezes não é ler aquelas notícias de fofoca, né, gente? Reality show. Reality show. Então, quer dizer, não, quer seguir, quer ver, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você tem que saber estudar, você tem que estar sabendo o que está acontecendo dentro do seu país, né? E fora também. Quantas coisas não acontecem que não afetam a gente aqui? Exato. Política e economia são dois temas que para a maioria de nós, e falando de Rafael agora, política nunca foi a minha praia de eu querer me aprofundar, entender, etc. Mas o básico eu preciso saber para o meu dia a dia, tanto para a pessoa física, como você disse, o que me afeta no dia a dia, quanto a parte de negócios. Não, imagina você falar com o CEO, toca no assunto e você não desenvolve. Exato. Você trava ali porque você não sabe do que ele está falando. Só vai até a página 1, né? Nossa, é desagradável. Gente, vocês que estão chegando agora, acabaram de ligar a rádio, acabaram de ligar a TV, o Facebook, estamos aqui ao vivo com Rafael Esteves, né? Ele está falando para a gente sobre o mundo corporativo. Ele é vice-presidente do WTC de São Paulo. Está aqui com a gente hoje, especialmente veio aqui para nosso programa. Então, Rádio FM 91,9, aplicativo no site da rádio, né? Baixa lá, se você tem Android, se você tem Apple, tem tudo bonitinho ali. Baixa o aplicativo para ficar mais fácil para você assistir. Facebook ao vivo e nos canais de TV. Tá? Os canais de TV, que eu sempre esqueço, Varzianet, Pixelnet. E liga pra gente, faça a sua pergunta. 933290919. Olá. Como é falar com executivos de empresas renomadas e vender para pessoas já muito experimentadas no mercado? É uma excelente pergunta. A primeira coisa que eu falo é um prazer. A gente ter acesso a esse tipo de executivo ou executiva, mas ao mesmo tempo que é um prazer, o que eu acho que vale falar de contraponto são pessoas. Então todo mundo olha, eu vou falar com um presidente de banco, vou falar com o dono de uma pequena, média ou grande empresa, vou falar com alguma diretoria. As pessoas criam um abismo entre elas e essa pessoa. E é um dos pontos que a gente mais fala no nosso treinamento, são pessoas como nós. Se alimentam, dormem, têm problemas, têm família, têm o seu momento de lazer. Então, venda é sempre feito de pessoas para pessoas, não de empresa para empresa. Mas é duro você tirar, né? Aquele peso do CEO, quantas pessoas, quantos telefonemas ele atende por dia e vai parar para me atender? Não tem esse peso? Os jovens, o Rafa e a Marina, que estão comigo há muito tempo, fazem isso muito bem. São jovens ainda também, mas a parte do pessoal que de 18 a 23, 24 anos que estão começando, o principal medo deles tenho vontade, aprendi tudo que é o WTC Business Club e quero ir para o mercado. A primeira vez que senta à frente de alguém nesse nível corporativo, dá uma travada, mas com o tempo você percebe que são pessoas. É a mesma coisa que a gente está conversando aqui, eles vão receber, vão olhar que eles têm um viés de algo positivo que eu estou trazendo para eles vão entender qual é o propósito do jovem ali. Então, a dica que eu sempre dou é importante, é um prazer falar com esse tipo de executivo ou executiva, porque a gente olha muito o aprendizado que eles tiveram na carreira, que pode encurtar a nossa, né, para agregar mais valor, mas principalmente, pessoas compram de pessoas. E existe muito ego, porque você está falando aqui, eu fico imaginando, né? Existe muito ego nesse mundo corporativo? Ego existe, não vou falar que não tem, mas a partir do momento que as pessoas percebem que uma pode ajudar a outra
e que as pessoas que estão lá, aí falando já de clientes do WTC Business Club, que eles são pessoas que vão agregar valor entre si e que eles têm o mesmo cargo, eles se desarmam e participam de coração aberto. É onde a principal troca acontece, é onde os negócios acontecem e eles percebem que eles são mais uma pessoa qualificada naquele ambiente. Então flui bem. Mas ego sempre existe, tá? Não vou falar que não. Às vezes eu fico vendo, né? Por exemplo, o Frei Antônio do Sítio Agar, nossa senhora, é meu ídolo em relação a, por exemplo, a solidariedade, a desprendimento. Quando eu fui, que eu consegui trazer o Frei Antônio, meu Deus do céu, eu não conseguia falar. Sabe assim, você fica, né? Você fica naquela ansiedade, né? Se Deus quiser, vou conseguir trazer o Edu Lira um dia aqui. Mas eu tenho que estar bem preparada. Não, teria que estar bem preparada, né? Porque são pessoas que você não tem essa intimidade, você não conhece tão bem e te traz uma coisa bacana na vida que você quer seguir junto, você quer estar perto, você quer buscar. Então eu imagino vocês, né, nesse mundo corporativo, encontrando com esses CEOs que vocês ficam imaginando, deve ser a mesma coisa, né? Exato. A gente se espelha como carreira, né? O nosso próximos passos até chegar à posição que eles estão. Sim. Mas é uma oportunidade muito interessante. O ganho que eu tive de carreira, principalmente quando eu era mais jovem, isso me acelerou muito mais do que os meus amigos ou colegas que estudaram comigo em colégio e faculdade a conseguir ter uma rampagem maior para a carreira, com certeza. Eu tive a oportunidade... mas não posso falar isso agora, que a gente vai falar isso depois. Depois eu vou falar isso para vocês, gente. O que o Rafael tem medo para o futuro? Medo para o futuro? Uma boa pergunta. Nesse mundo corporativo aí, o que você tem medo? Eu acho que quando você começa a ter uma posição de liderança, você tem uma visão de que a tarefa operacional não está mais na sua mão. Você precisa gerar um propósito para que aquela equipe trabalhe em conjunto. Então, o ponto principal eu preciso entender o que a pessoa tem interesse, o que a outra pessoa tem interesse, e você precisa conhecer a parte pessoal dela, não adianta só a profissional. Porque a pessoa, ela não consegue separar, minha opinião, tá? E eu acho que não dá para separar o profissional e o pessoal. Eu também acho que não. Você sempre tem os dois... a turma briga comigo com isso, Rafael. Não, você tem que separar. Não dá, gente. Como que você fala? Agora é a Adriana profissional. Gente, é a Adriana. Não dá. Você pode estar em qualquer lugar fazendo relacionamento, né? Então você nunca sabe, pode ser um churrasco de família que levou um amigo, pode ser no dia a dia que você participa de algum evento e faz um amigo para a vida, que não vai gerar negócio para você. Mas assim, respondendo a tua pergunta sobre medo, eu acho que é impactar negativamente a carreira de outras pessoas que estão abaixo de mim, talvez como eu tive aquele aprendizado lá no começo. Porque principalmente as pessoas até 30, 35 anos, elas estão se formando. E quando a gente olha e gera um impacto negativo, talvez eu mude a perspectiva de vida da pessoa. Mas eu acho difícil, hein? Eu tenho contato com a Marina e com o Rafael, principalmente na hora dos eventos com força. Você impacta positivamente, eu acho que você acaba virando exemplo. Eu acho que você é um exemplo extremamente positivo, né? Fico feliz, mas eu tenho eles também, né? Eu sempre recebo algo de volta positivo. Sim. E a área comercial é uma opção para a pessoa que veio de origem humilde? 100%. Isso aqui, foi muito questionado. Pessoal... Na legendinha que eu abri, muitas pessoas chegavam a esse questionamento, essa pergunta. Assim, a área comercial e empresa de pequeno, médio e grande porte é para todo mundo. Tem gente que vai ter mais acessibilidade, mais acesso, facilidade para chegar lá, o famoso QI, quem indique, né? Mas eu não venho de uma família rica, nunca passei necessidade, mas eu sempre tive aquele negócio, eu preciso fazer acontecer. Sim. Não vou depender dos meus pais, não vou depender de ninguém, eu quero fazer o negócio acontecer. Sempre tive todo o suporte deles, né? E família é fundamental nisso. Meus pais, minha avó, minha irmã, que sempre moraram comigo. Mas quando eu falo nessa perspectiva, a parte de pessoas de origem mais simples são as pessoas que mais geram impacto positivo que eu tive contato até hoje. Sensacional. Elas são pessoas com muita vontade, elas não têm tempo para deixar passar uma nova oportunidade ou não têm tempo a perder.
E é aquele negócio, quem quer dá um jeito de fazer, e eles dão um jeito de fazer. Aprendem mais rápido, testam mais rápido, erram mais rápido e têm sucesso mais rápido. Eu acho que vale a empresa dar a oportunidade e, do outro lado, eles entenderem que a oportunidade é para eles também. Que coisa, né? Não é aquela, não tem uma regra clara para isso. A pessoa tendo vontade. Ela vai. E dá uma explicadinha para nós aqui, umas técnicas de vendas. Por exemplo, olha, vamos fazer Um ao vamos vivo. fazer um ao vivo, gente. Vamos fazer um ao vivo. Vocês sabem, né, agora eu vou contar para vocês, porque aquela hora eu ia contar, não contei. O Rafael, ele veio ano passado com a equipe dele, né, com a Marina, com o Rafa, que o Rafa já é, né, do Força Jovem, e eles vieram com a gente para o Força Jovem e trouxeram o primeiro workshop do Jovem Talento, que foi assim, gente, maravilhoso. Eu até anotei tudo bonitinho, ó. Treinamento em oratória, participação em processo seletivo, carreira em um mundo corporativo, autoconhecimento, controle emocional, educação financeira básica, redes sociais e venda. Então, vocês imaginem, né? O que está vindo aí agora com o Força Jovem em mais cursos, né? Em mais projetos. Então, eu vou pedir para o Rafa fazer a propaganda do nosso próximo curso do Jovem Talento. Fale para nós, Rafael, faça uma técnica oratória aqui para nós. Não, ótimo. Até mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sempre falo que o mundo corporativo deve muito à questão social. A gente tem que ajudar, seja empresa, pequena, média e grande, não importa o tamanho dela, mas também a gente tem que fazer com que as pessoas que tenham a capacidade de ajudar de alguma forma retribuam o que elas receberam e tiveram a oportunidade. Quando a gente fala do curso, esse primeiro curso que nós fizemos, era para mostrar para os jovens, talvez vocês não tenham uma bagagem curricular falando do mundo corporativo. Vocês estão começando a carreira e as empresas não querem isso de vocês. Mas a gente mostra que elas têm que, no mínimo, se preparar para estarem à frente de um recrutador ou de uma empresa e elas olharem que vocês são pessoas diferentes. Então, esses pontos que a Adri abordou aqui, eles são fundamentais em relação à oratória. O autoconhecimento, eu acho que é o principal ponto que você falou, porque se você se autoconhece e sabe falar sobre você, é a principal venda que você vai fazer. Sim, né? Sim. Sabe se vender, né? Exato. E aí, o que nós entendemos? Nós preparamos jovens para que eles estejam aptos ao mercado de trabalho, como primeiro ou segundo emprego, e jovens a partir de 16 anos. Realmente, e eu incentivo muito, o jovem tem que começar a trabalhar cedo. Sim. Responsabilidade, entender o que significa o dinheiro na sua vida, etc. Então, é um impacto muito positivo. Do outro lado, esse próximo curso que nós queremos fazer é a parte de vendas. Todo mundo se vende todo dia. Não necessariamente se você é da área de vendas ou não, mas todo mundo se vende. Olha que sensacional. Independente da área. Independente da área. Pessoa física, pessoa jurídica, não importa. Todo momento nós estamos nos vendendo aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Então, o principal ponto desse curso é fazer com técnicas de oratória, de postura, como eles são vistos pelo outro lado, né, pelo mundo corporativo, para que eles tenham êxito na carreira deles, para que eles impulsionem. O comodismo, a zona de conforto, eu acho que é o principal erro que não só jovens, mas qualquer pessoa de mercado pode ter. Vocês têm que ser gratos pelo que vocês têm, mas qual é o próximo passo? Vocês merecem mais, vocês se prepararam para isso e por que não dar o próximo passo? Então, esse curso vem para tirar o pessoal da zona de conforto. A principal mensagem que eu puder dar seria essa mesmo. Sai da zona de conforto. E, gente, ó, a gente estava conversando aqui, né? Ainda a gente vai ter uma reuniãozinha hoje, porque nós vamos fazer de 16 a quantos anos quiser. Eu tenho 42, mas eu quero participar do curso de vendas do Jovem Talento. Pode participar. Isso não vai ter custo nenhum. Não vai ter custo nenhum. Isso é totalmente gratuito. É a gente investindo realmente em educação, em esportes, que é a única forma que a gente tem de mudar esse mundão aí afora, né? Não adianta a gente ficar aí no assistencialismo de ficar dando cesta básica. Vamos fazer o pessoal correr atrás da sua cesta básica, né? Então, ó, viram, né? Ao vivo e a cores aí, a oratória, a venda. Você viu que a gente pega
A gente pega o entrevistado de surpresa, né? Mas ele trouxe aqui a camisetinha dele do A Força. minha tá aqui, ó. Daqui a pouco, ó, A minha tá ó, aqui já. ó. Nova, né? A gente acabou de ganhar a nova camisa aqui, ó. Novinha. Sempre muito bom. Então, era a pergunta, esse entrosamento, né, do mundo corporativo e do social, eu acho que é fundamental, né, Rafael? Com certeza. E aí, talvez não seja a minha opinião, seja a opinião de muitas pessoas que interagem comigo, seja de WTC Business Club, seja de amigos, familiares, etc. O mundo privado, ele que movimenta o país. Temos grandes empresas a nível nacional ou até internacional que são estatais, são excelentes empresas, mas o mundo corporativo, ele tem uma agilidade muito interessante de oportunidade de emprego, de gerar renda para o país, seja através de impostos, de gerar empregos para gerar mais consumo e as empresas se desenvolverem. Mas não adianta a gente olhar só para o nosso umbigo. Como que a gente vai devolver isso para a sociedade? Trazendo mais pessoas para perto, contribuindo. Você que é uma pequena, média ou grande empresa, você pode ajudar. A gente estava falando aqui sobre, né, algumas cotas de doação, isso bastidores, né, do nosso bate-papo aqui. Mas assim, com R$10, uma pessoa física muda a vida de alguém. Sim. Com R$1.000, uma pequena empresa muda a vida de algumas pessoas. E tudo isso canalizado em prol de algo positivo. Então, o meu incentivo é participem. O investimento é zero financeiro, mas precisa ter um investimento de vontade, que eu vou bater aqui em toda a nossa conversa na tecla de que a vontade é fundamental. Mas principalmente que a pessoa venha com uma cabeça aberta a aprendizado, a quebrar paradigmas de que não é para mim, ou já passou da minha idade. Ele está falando muito de jovem. Conheço pessoas fantásticas de vendas que começaram a vida na área comercial de fato 40, 50, 60 anos. Sim, é ter vontade, né? E hoje, às vezes, a gente percebe mesmo, a pessoa estuda, tem 1000 cursos, 1000 pós-graduações, 1000 mestrados, mas não sai para a área. Como Exato. que uma hora vai ter que sair e vai ter que botar a cara para bater? Então, eu acho que é esse o lance, né? Ter vontade, a vontade e a paciência, gente, que eu já não esqueci mais. E me fala uma coisa, Rafa, e um desafio grande? Você já teve um desafio muito grande nesse mundo corporativo? Eu acho que o ponto principal é eu nunca me fechei na zona de conforto. Então, quando eu falo de desafio, eu sempre busco alguma coisa nova. E eu, como característica, eu sou uma pessoa que eu gosto de pegar novos projetos que ou são novos de fato ou não estão andando tão bem. E gosto de fazer toda a estruturação de estratégia, a parte de passo a passo ali, de tarefas, de equipe, de quem é a pessoa mais qualificada para fazer isso. Então, eu acho que o meu grande desafio de carreira é não me acomodar. Eu sou uma pessoa que não... Tem grandes projetos do WTC Business Club que a gente vai divulgar em breve no mercado, mas eu gosto muito, e eu tenho essa oportunidade na empresa, de cada vez mais fazer essa expansão de sair da zona de conforto. Zona de conforto é boa, talvez 6 meses, 1 ano. Mais do que isso, eu já falo que é a pessoa acomodada. Eu não sei o que essa palavra significa. É uma palavra que me dá até arrepio. E me fala uma coisa, vocês, nesse mundo corporativo, né, nessas reuniões que vocês têm com os seus, você já presenciou algumas coisas muito assim, impactantes, que impactaram o Brasil, que impactaram coisas grandes? Antigamente, aí um bastidor aqui de empresa, né? Nós posicionávamos muito o WTC Business Club como uma empresa de eventos. E com o passar do tempo, principalmente com o contato dos nossos clientes, nós entendemos que o nosso propósito não era criar um evento bonito, um evento interessante como conteúdo. O conteúdo, sim, ele é o carro-chefe para que as coisas se movimentem, né? Para que as pessoas bloqueiem as suas agendas, participem, dediquem e invistam seu tempo no modelo. Mas eu acho que o principal desse formato é... A gente olhou muito de perto que eles começaram a falar: Rafa, gerei negócios aqui na casa de milhões de reais. Gerei tantos empregos, vou expandir para tal lugar, abrimos fábrica. E muitas vezes a gente não tem a dimensão de que um ambiente de 2h30, um café da manhã, um almoço, que seja, ele pode impactar isso. Só que imagina, se eu gero 500 empregos, 100 empregos,
Nossa. O que isso impacta de famílias, de economia, de tributos para o governo, mais uma vez reinvestir em segmentos que precisam. Então, é um efeito dominó muito positivo. E eu acho que isso que é o que mais me encanta nesses 11 anos de WTC Business Club, mas também é o que a gente vê mais de propósito. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai mudar o país, de pouquinho a pouquinho. E por isso o projeto social também é sempre muito bem-vindo a agregar num movimento como esse, mas que a gente está se dedicando bastante para que isso cresça cada vez mais. Nossa, sensacional. Ó, mandar um beijão para Maria Carnier, voluntária nossa, que está aqui acompanhando. Elvis Nunes também, sempre acompanhando o nosso programa. Beijão para vocês, viu? Obrigada aí por essa audiência aí. E me fala uma coisa, Rafael, um sonho no mundo corporativo? Um sonho? Hoje eu tenho, como próximo passo de carreira, tenho bastante interesse de ser presidente, principalmente num olhar 360 da organização. E eu acho que é natural um próximo passo, né? Eu pensei em um próximo passo como esse. Mas também, eu acho que o mundo corporativo, quando a gente fala de sonho, eu gosto muito de me conectar com os jovens, que é onde eu mais aprendo. Por quê? O jovem, hoje em dia, ele vem com muito menos filtro do que ele vinha antigamente, né? Antigamente eu entrava na empresa, alguém falava alguma coisa, ô Rafael, tal coisa, ok. Hoje em dia nem tanto, né? Os jovens, eles dão um ponto de vista, etc. Então, assim, o principal aprendizado da empresa hoje vem dos jovens, do que eles criticam do modelo. Eu estou há 11 anos na empresa. Talvez eu não veja o impacto que mexer algo um pouquinho para a esquerda possa gerar, e esse jovem entra na empresa e vê. E também a juventude é um motor muito importante para os negócios, né? Então, eu acho que o principal sonho é continuar trabalhando com jovens sempre. Eu gosto bastante. Você não me pare de trabalhar com jovem nos nossos cursos, né? Pelo amor de Deus. Com certeza, estarei lá. E me fala uma coisa, quando você fala em mundo corporativo, né, é uma coisa que agora eu estava aqui pensando, esse mundo corporativo, ele não pode ser só com grandes empresas, ele com empresas pequenas também, né? Exato. Quando a gente fala do mundo corporativo, nós temos a pequena, média e a grande empresa. Muitas vezes elas são denominadas nesse tamanho, nesse porte de empresa, pelo faturamento que elas têm, que elas geram de receita ao longo de um ano. Mas o ponto principal é que a pequena, a média e a grande empresa, elas podem impactar muito positivamente o país. E hoje o principal ponto positivo é que a pequena empresa que movimenta o país. É o maior número de empresas. A tendência de novos empreendedores por ano no Brasil. O Brasil tem um povo muito empreendedor, né, nesse sentido. Então, a base da pirâmide de volume de empresas está nas pequenas empresas. Então, a gente precisa incentivar muito que as pessoas criem seus negócios, tenham uma segunda via de carreira. Então, você trabalha em uma empresa, mas que você olhe algum projeto em paralelo que você consiga tocar, que isso vai movimentar o país. Mais emprego, mais imposto, mais consumo, e aí o país cresce e se desenvolve. O mercado americano é muito assim, eles são muito em prol do empreendedorismo. Então, se você olhar, a pequena empresa ela é muito importante para o nosso país, muito importante. Não só para o nosso, mas para o mundo inteiro. E as gigantes, claro, movimentam boa parte da economia, mas nós não temos 100 bancos de grande porte. Mas nós temos milhões de empresas de marketing, de RH, de finanças, que fazem ali, cada um seu grãozinho de areia, fazem um volume interessante no país. Sim, e agora bancos até que estão sendo criados digital, né, que você não precisa com tanto investimento, você consegue fazer, acaba sendo, né, corporativo. Escalar um negócio com pouca gente, né? Verdade. E me fala uma coisa, uma dica para o nosso ouvinte, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, uma dica para voltar para esse mercado, porque às vezes a gente percebe que tem muita gente que parou de trabalhar, tem medo de voltar, né? Porque as coisas estão tão tecnológicas. Isso me assusta muito, Rafael. Às vezes a gente não consegue mais nem acessar muitas coisas, por exemplo, no computador, né? No celular, ainda mais as pessoas mais velhas. Qual a dica que você daria para as pessoas que querem voltar ou começar mesmo? Um ponto importante, para o pessoal talvez acima de 40, a parte de tecnologia é sempre um gargalo, né? Todo mundo olha, nossa, e agora, etc. O que eu faço? A inteligência, ela não tira o lugar da pessoa no mercado de trabalho.
O que eu acho que pode Você acontecer... está falando a inteligência... Inteligência artificial, novas tecnologias que são lançadas diariamente, Você acha que não praticamente. muda? Não tira? Ela vai mudar o emprego, mas ela não vai tirar. Alguém precisa operar, alguém precisa saber interagir, alguém precisa saber extrair o melhor dela. Então, o que a pessoa faz aqui hoje, sabendo trabalhar com tecnologia, ela vai adaptar ao novo mercado de trabalho. Então, sejam pessoas curiosas. Eu sou formado em administração de empresas, foi um curso muito importante para mim, mas principalmente na formação de pessoa, não tanto em relação a conteúdo. Hoje eu não uso a parte de balanço, a parte de técnicas de administração no meu dia a dia. Eu estou focado 100% em conteúdo e vendas dentro do WTC Business Club. Mas o que é importante? A minha formação, por exemplo, da minha pós-graduação, que eu fiz em gestão de negócios, ela me deu um viés mais corporativo, do meu dia a dia. Então, formação é muito importante, a parte de ser uma pessoa incomodada e se autoconhecer. Eu acho que esse é o principal ponto, porque a maioria das pessoas que nós conversamos, seja de qual idade for, fala, Dri, me dá 3 pontos positivos seus. Mas são pontos positivos, não aquele, sou perfeccionista, sou comunicativa. Não, são pontos positivos na tua personalidade que impactam uma empresa. Você ser comunicativa numa empresa não vai impactar. Mas qual é o seu dom? Qual é o seu propósito? Se você se autoconhecer, a chance de você achar uma vaga, achar uma empresa que tenha... Nossa, que difícil isso, hein? Precisa de um pouquinho mais de reflexão. Não é uma resposta de 5 minutos, mas você precisa... Por exemplo, tá falando, você acabou de Dri, não veio nada. Sabe assim, é engraçado isso. Não é uma resposta simples, né? Por exemplo, característica. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar com pessoas. Eu não me vejo em uma área sozinho. Nossa, Mas tem gente que tem essa característica e a pessoa precisa saber disso. Eu não sou uma pessoa tão antenada em tecnologia, mas eu sou uma pessoa que sabe trabalhar com as principais que são necessárias para o meu mercado. Sim. Então, a formação ela é importante, você precisa estudar sempre. A questão de curiosidade é importante, mas o ponto principal é que realmente você sai da sua zona de conforto. A zona de conforto é o pior lugar que vocês vão ficar. Não, é engraçado, né? Porque você ninguém nasce sabendo, né, gente? Exato. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Às vezes eu vejo no Força Jovem, nossa. Perguntinha aqui, senhor Esteves, Mário Buzar, da Vila Arens. Você está há 11 anos no WTC, né, em São Paulo. O que te motiva a continuar na empresa por tanto tempo? Ótima pergunta. Desculpa o nome dele? Mário Buzar. Mário, obrigado pela pergunta. Eu acho que um dos pontos positivos é que o WTC ele tem o famoso intraempreendedorismo, que significa que eu consigo explorar novas áreas de forma constante dentro da organização. Eu não fico em uma área durante 11 anos. Eu não cresci de cargo como vendedor, coordenador, gerente, por aí vai, até chegar como vice-presidente na mesma área. Eu passei por várias áreas e tem áreas novas que a gente brinca aqui internamente que estão no forno e que provavelmente saem em breve. Então, te motiva ainda mais. Sempre tem uma oportunidade e é sempre um motivo de eu vou deixar redondo o que eu já faço aqui e quero um novo desafio. É o sair da zona de conforto, dá aquele friozinho na barriga, mas é um friozinho bom. Quem não tiver o frio na barriga para fazer alguma coisa nova ou fazer alguma coisa que você se empolgue, tem alguma coisa de errado. É algo estranho, né? E pegando o gancho, né, da pergunta do Mário, por exemplo, tem esse estigma ainda de quanto mais tempo você permanecer numa empresa, você é acomodado ou você é um bom profissional? Como funciona isso? Não tem mais, né, Rafael? O mercado ele é bastante ágil. Eu estava recentemente em uma das apresentações no WTC Business Club e um dos nossos palestrantes trouxe um dado bastante interessante. Presidentes de médias e grandes empresas hoje no Brasil têm uma duração de cerca de 24 meses. Nossa! Desculpa, 28 meses. São 28 meses. São 2,4 anos. Então a rotatividade é muito grande. Mas a maioria das pessoas que fazem com que a organização continue, elas estão há mais tempo lá. Lá no começo da nossa conversa, e aí até complementando o que o Mário perguntou, eu não me vejo 11 anos como uma pessoa que eu me acomodei. Como eu tive a oportunidade de fazer isso, de ir para outras áreas, etc., eu percebi que ali, se eu tivesse paciência, entendesse mais a cultura da empresa,
entendesse de que forma eu poderia adaptar o que eu sei versus o que eles precisam, eu consegui crescer. E aí Você eu acho que alimentou, né? Você foi... Exato. Não é aquela coisa de eu tô na empresa, acomodado, tá bom, tô estagnado aqui, tô recebendo meu salário, não tem como. Exato. É isso que hoje não se tem mais, né? Porque antigamente era muito comum você começar lá com 15, 16 anos e Fazer aposentar. carreira. Fazer carreira. É. E hoje isso a gente não vê mais, exatamente por causa dessa rotatividade. Graças a Exato. Deus você está no emprego que te proporciona isso, mas nem todos são assim, né? Claro. Tem empregos que são realmente... Você não tem mais o que fazer, aí eu acho que fica mesmo engessado. Sim. A pessoa tem que entender a característica dela versus da empresa, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento. É lógico. importante para fazer isso. Mas muitos amigos me falaram no comecinho da minha jornada, quando eu estava com 3, 4, 5 anos, Rafa, você ainda vai continuar lá? Até amigos que trabalharam comigo no WTC. E hoje, com o tempo, eles falaram que legal que você soube esperar. Porque, pessoal, eu tô falando aqui a parte bonita, a parte maquiada da história. Eu já tive vários momentos que eu falei, continuo, não continuo, vendas, não vendas, o que eu faço como próximo passo, é aqui que eu tenho que ficar, mas, mais uma vez, não me arrependo de cada um dos passos que eu dei. A paciência, principalmente para os jovens, no mínimo 1 ano em uma empresa, só se tiver algo muito absurdo, né, na gestão ou valores que a empresa tem que não condizem com os seus, aí eu acho que sim, é a hora Eu de ir acho embora. engraçado porque às vezes a gente percebe muito desespero por salário. Ah, mas o salário eu preciso melhorar. É complicado isso também, né? Porque você começa numa empresa, você já não vai ganhar um salário, mas a partir do momento que você vai conquistando, que você vai aumentando, você vai mostrando o seu valor, as coisas vão acontecendo naturalmente. É. Né? Tem 3 tipos de pessoas, digamos assim. Aqui desiste rápido, aqui continua mais na zona de conforto e aí vai ser o salário dela ou qualquer outro tipo de bônus, comissão, etc. Condiz com o que a pessoa vai produzir, o que vai ser baixo porque ela está acomodada, e tem aquela pessoa que sempre busca o algo a mais. Hoje, e falando já, o que eu converso com esses diretores, presidentes, donos e donas de empresa, o que eles mais gostam são pessoas incomodadas com a situação atual. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso melhorar? E é aquela frase, time que está ganhando se mexe. Não é deixar do jeito que está, porque está rodando agora. Poderia rodar melhor, mais rápido. E como fazer isso? Sempre tem algo melhor para estar, né? Nunca dá 100%. Exato. Ó, a Maria de Campinas está perguntando como você acha que a IA pode ser adaptada nas rotinas diárias de trabalho? Ótima pergunta, Maria. Quando a gente olha a inteligência artificial, eu fiz até um curso sobre isso, porque eu comecei a olhar, eu me interessei, né? Quando a gente fala de ChatGPT, agora tem o concorrente chinês que acabou de ser lançado. A inteligência artificial, ela é muito boa, mas se você fizer perguntas rasas, existem resultados rasos que vão sair por ali. Muita gente aí, eu acho que vale o pessoal pesquisar a respeito, chama prompt. É a forma como você prepara um tipo de pergunta para a inteligência artificial te devolver algo que seja realmente o que você busca. É saber perguntar para ela, né? Saber perguntar, exatamente. Mas ela não vai saber vender, né? Pior que sabe. Ela te dá bons argumentos para vender, né? Ela te coloca na cara do gol. Mas brincadeiras à parte, a inteligência artificial, sabendo perguntar, sabendo interagir com ela te dá munições de acordo com o teu público-alvo, ela te dá um direcionamento de como você fazer um começo, meio e fim de uma conversa, qual a estrutura de um e-mail que realmente pode ser efetivo lá para o seu cliente quando você envia. Então tem uma série de formas que eles podem interagir. Ela te ajuda. Né? Ajuda muito. Por isso que eu disse que não tira emprego, se adapta ao emprego para saber interagir com ela. Aproveitando, né, essa dica aí, essa pergunta da Maria, eu quero aqui, gente, vou lançar agora, semana que vem, as inscrições para o projeto Qualifica, Força Jovem Evolucência. Nós vamos estar trabalhando esses jovens na parte administrativa, né? Na parte informática, ó. É curso de capacitação profissional em rotinas administrativas com informática, com o Gerson e a Gessel da Evolucência, Previdró, interpretação e texto, raciocínio lógico, arte terapia e umas aulas do Jovem Talento aqui.
E, gente, isso é muito bacana, né? O Gerson e a Gisele, que estão saindo agora aí, eles estão em endereço novo, né? Saíram agora lá da Microlins, né? Eles estão ali na rua São Lázaro, 115. São professores que se recusam a estar trabalhando só com inteligência artificial, porque o professor ele tem que estar olho no olho. O professor ele tem que chegar no aluno e saber qual é a dificuldade, qual é a habilidade dele, né? Porque você tem aquele que é super bom em informática e tem aquele que é super difícil em administração. Então, precisa desse professor. E eu quero aqui agradecer do fundo do meu coração essa parceria incrível com o Gerson e com a Gisele, que nós vamos agora abrir vagas, 8 vagas, semana que vem. Vocês aguardem. Jovens de 16 a 21 anos, tá? Esse curso vai ser aos sábados e depois aos sábados de manhã, lá na São Lázaro, e depois nós vamos trazer aí para o nosso curso do Força Jovem. Então, eu quero dar o meu beijo especial hoje, vai para a Gisele e para o Gerson, tá? E agradecer também, Rafael, você falou muito, né? Das cotas dos sonhos, do pessoal dar essa oportunidade. Eu quero agradecer uma rádio, né? Que essa é uma oportunidade nossa de estar aparecendo. Com certeza. Tá aparecendo aqui. E baseado nisso, nós temos o quê? Nós temos a Bom Pharma, que está com a gente. Eles pegam 5% de tudo que eles vendem. Então, você chega lá e você fala assim, olha, eu sou amigo do Força Jovem, sou voluntário do Força Jovem. Eles vão pegar 5% do que você gastou e vão deixar para o Força Jovem. Então, por exemplo, hoje nós estamos com um aluno do Chute de Esperança que está lá no PA. Ele vai precisar de medicação. Eu tenho um dinheirinho lá que eu vou pegar, nada, custo nenhum. Eu vou lá e entrego para esse jovem, né? Investe em cotas dos sonhos para o Força Jovem. Cantinho Limpo, a mesma coisa. Então, uma empresa que é de limpeza, a Cantinho Limpo é uma pequena empresa, mas que faz a sua parte na parte social, gente. Então, vamos pegar esse exemplo. E, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês venham no Projeto Qualifica, quero que vocês conheçam o Projeto Jovem Talento, quero que vocês conheçam o Chute de Esperança, porque aí conseguem entender do que a gente está falando, né? Brisa, acho que a gente não pode falar mais, né? Acho que a gente não pode falar mais. Um pouquinho, eu deixo. Eba! Então, vamos lá. E, Rafa, dentro dessas dicas todas aí, né, que você passou para nós, a inteligência artificial, eu fico preocupada com uma coisa nesse mundo todo corporativo. Ela não está preocupada com 6.7, 7.5, 5.4 e assim vai, né? Isso me preocupa muito, gente. Sim, mas a gente sempre tem que olhar a tecnologia como um aliado. Não importa qual área seja RH, seja de vendas, seja finanças. Você acha isso? Não tem que ter medo disso? Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo. Claro, a parte de dados é sempre muito sensível, né? Tem inclusive uma lei, né, que saiu não tão recentemente, mas já existe há alguns anos, de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas empresas não querem divulgar coisas dentro de um chat GPT da vida. Mas o ponto principal, saibam utilizar a inteligência a favor. Hoje, o que mais tem no mercado são dados. Então, perfil do consumidor, perfil de novas empresas, perfil de consumo, uma série de características. Eu acho que o ponto alto são as pessoas trabalharem com a tecnologia para entender como elas vão transformar, fazer uma síntese do que esses dados podem impactar o dia a dia delas. Muita informação disponível. Como organiza, como pergunta, como utiliza. E aí a tecnologia para de ser um medo e se torna um aliado do dia a dia, né? E aí é uma dica para os jovens, não usem GPT no dia a dia na escola e na faculdade. Porque aí você trava o conhecimento. Você trava o conhecimento, lá na frente você vai ser cobrado por isso. Eu sei que muita gente usa, mas são bons aliados. A tecnologia veio para ficar e quem não acompanhar fica para trás. Vai virar lenda mesmo, pode ter certeza. Vai mesmo. Com certeza. Fica pra trás. Uma dicasinha para quem estiver nos ouvindo e nos vendo e tudo mais, ativem o modo Deus do chat GPT. É sensacional que ele te entrega a mais. É muito, muito bom isso. Nossa, nunca vou... É ruim quando se não for usado para o bem, né? Mas... Exato. É muito bom. Mas quando positivo e sabendo perguntar, você voa com ele. A realmente... parte gráfica, eu estou atingindo uns
lugares novos que eu não encontrava antes. Gente, eu malemar tô conseguindo fazer aquelas coisas de pergunta, sabe, que você não pode digitar. Malemar eu tô conseguindo fazer isso, mas eu vou chegar nesse estágio ainda. Chega sim. Vou chegar nesse estágio. E no nosso curso, a gente podia começar a pensar essas coisas, né? Sim. Trazer umas coisinhas novas aí para as Se rolar pessoas. curso de chat, eu tô dentro. Para as eu quero. pessoas. Opa, tamo. Aí é bom, né? O pessoal já sai para o primeiro emprego ou para se atualizar de mercado já redondo aí para o dia a dia. Rafael, uma pergunta minha. Muitas empresas estão subindo com a IA, mas tem muitas fechando também. Não estão acompanhando. Tô vendo. O seu feeling, como que, por exemplo, eu te chamei, me ajuda, fala, não sei o que fazer. O que tu vai chegar para falar para a pessoa? Ó, vai por aqui, não vai por aqui, tem que abraçar mesmo. Eu acho que a tecnologia veio para ficar. A tendência não é o que o empresário ou a empresária querem, é o que o mercado pede. Exato. E eu acho que as empresas têm essa tendência de fechar quando elas não se adaptam e principalmente quando elas acham que o que elas têm dentro de casa é a melhor coisa disponível. Então, o mercado ele é cruel. Ele compra de você hoje, se você não se adaptar, amanhã ele já está em outro concorrente teu e ele leva o dinheiro. Então, é a mentalidade da direção da empresa, né, dos diretores, presidentes, etc., fazendo com que veio para ficar, como eu adapto, como eu melhoro. E usar a favor, não lutar contra. Aí vai fechar mesmo, não tem o que fazer. Temos mais uma pergunta de Campinas, da Marial. Qual sua dica para trabalhar com pessoas de personalidades muito diferentes? Eu acho que a dica para trabalhar com pessoas de personalidades diferentes. Todas as equipes são assim. Todas, sem exceção. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas mesmo você selecionando para... Cada um tem uma criação, cada um tem um sonho, é verdade. cada um tem uma ambição financeira, cada um tem um próximo passo que não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o par daquela pessoa. Então, o que eu percebi muito e que tem me ajudado é criar um núcleo de confiança. A pessoa que trabalha comigo, ela confia em mim? Ou ela simplesmente passa um horário, um período do dia dela, que poderia ser com a família dela, com amigos ou em qualquer outro lugar, simplesmente para ganhar o dinheiro dela e ir embora. As pessoas que realmente apostaram num relacionamento sincero, um relacionamento aberto, elas tendem a se dar melhor, mesmo com personalidades diferentes. E aí o ponto principal é, o gestor principalmente precisa conhecer a cada característica, qual é a necessidade de cada um deles, para eles conseguirem moldar de certa forma o interesse coletivo. Porque a pessoa, é o que eu falei, a pessoa não consegue separar o profissional do pessoal, não tem como. E aí é a grande dificuldade, onde todo mundo apanha. Eu acho que o maior desafio mesmo é gerir as pessoas mesmo, Sim. né? Sim, porque quando você trabalha sozinho, o resultado depende de você. Você vai lá e faz. Quando você já depende do primeiro nível de gestão, você precisa gerar um propósito para que aquela equipe faça o que você está orientando. E quanto mais você vai subindo, você precisa ter essa consciência. As pessoas precisam abraçar um projeto, elas precisam te ajudar. Não é um colaborador, um funcionário que é pago e ele tem que fazer isso. Óbvio. Depende do caminho que isso está seguindo, se a pessoa não se dedica, etc. As conversas cada vez mais vão ser mais duras com aquela pessoa, com uma tendência de demissão. Mas quando são pessoas que têm personalidades diferentes, mas querem fazer, o negócio sempre dá certo. E toda equipe é distinta, não tem gente igual. É verdade, é verdade. Você trabalha numa escola pequena, que tem poucos funcionários, você não consegue organizar de uma forma que cada um tem uma visão, é verdade. É difícil, gente, é difícil. Daqui a alguns anos não vai ter nem funcionário. Inteligência artificial, talvez, tire isso. Tudo automação. Os robozinhos lá na recepção, assim. Não, já pensou? Não, tem uns filmes já meio estranhos assim, né? Que a gente tem que ficar assustado. Pelo amor de Deus, né? Não, mas um exemplo legal. Por exemplo, tem escolas que ensinam sobre inteligência artificial. Esse curso abriu para que professores trabalhem. Esses professores trabalhando, tem uma equipe de vendas que vende aquele curso. Tem o pessoal do operacional que prepara o ambiente para o curso. E não existia. Então a inteligência, ela pode tirar um emprego, mas ela gera tantos outros. Antigamente não tinha engenheiro de dados, cientista de dados. Hoje tem. É uma profissão que não existia. Então, a renovação da escrita, Adriana, não ela vai renovando. Exato. Né? Ela vai renovando. Então,
de tudo aqui que a gente conversou hoje, a pessoa ela tem que estar antenada e ligada no que está acontecendo. Sim. Não adianta ficar em Nárnia. Tem que estar aqui agora e acompanhando o hoje. Paciência, vontade e autoconhecimento. Acho que são o tripé ali que a gente precisa ter como base e, claro, conhecimento é conhecimento. Quem tem mais vai mais longe, com certeza. E é engraçado isso, né? Porque eu estava falando, né? Não, Adriana, vamos lá fazer um programa, vamos colocar o Força Jovem, né, para aparecer. Gente, pelo amor de Deus, nunca fui jornalista, nunca fui apresentadora. Você vai com medo, você vai com frio na barriga, você vai fazendo, você erra, você tropeça, mas tem que estar aqui. Tem que estar fazendo, você não pode, né, se acomodar mesmo, né, no mundo. Gente, é isso aí, 17h10, meu amiguinho aqui, ó, já daqui a pouco vai falar assim pra mim, olha, hoje eles já abriram mais um horário, eles abriram pra nós aqui, pra gente estar aqui hoje, né? Rafael, quero te agradecer muito, né, muito mesmo, foi maravilhoso estar aqui com você. Espero que a gente esteja muito mais vezes agora, né, pros nossos cursos, e vocês vão ter a oportunidade de entender o que eu tô falando, ó, participando, gente, tá? E você quer falar mais alguma coisa? Ótimo, quero te agradecer ao Fala Sério, a você, pessoa física, né, que tem feito muita coisa, não só em Jundiaí, mas transformou a vida de várias pessoas e eu sei que vai transformar a de muitos mais. A Pôr do Sol, toda a equipe que está aqui com a gente, que faz o programa acontecer e cedeu esse espaço para a gente. E agradecer a todos os ouvintes que mandaram dúvidas, comentários, etc. Convido a participarem do curso, para que eles tenham acesso a esse tripé, saiam daqui melhores e principalmente que consigam impactar a vida deles e das pessoas que eles têm contato no dia a dia. Acho que essa é a nossa missão. Perfeito, meus queridos, perfeito. Então, Fala Sério vai ficando por aqui hoje, né? Voltando na semana que vem com mais um programa especial e fiquem ligados que nós vamos soltar os links para fazer a inscrição para o Jovem Talento e para o Projeto Qualifica. Um beijo no coração de vocês, floquinhos de paz e amor. Até!